Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Adão Marcos. Antes de entrarmos na nossa reflexão, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe vocês, viu? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para tratarmos do assunto que fala de Deus, né? Nós gostamos de falar do amor de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa do seu Filho Jesus, da pessoa do Espírito Santo. Então, nesta oportunidade, vamos falar e continuar falando da Trindade, do nosso Deus. E hoje, especificamente, vamos falar sobre o propósito de Deus em meio às dificuldades, né? Em meio aos problemas, em meio às crises, porque tudo tem um propósito diante de Deus. Tudo que Deus criou tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, assim, de todas as coisas criadas por Deus, não há nada que esteja fora do propósito de Deus. Então, assim, nessa tratativa, nesses pensamentos, nessas reflexões que nós fazemos sobre tudo aquilo que Deus criou e qual o seu objetivo, qual o seu propósito, a gente tem muito questionamento, a gente levanta muitas dúvidas, muitas questões e gostaria de tratar com cada um de nós aqui, com você que está nos ouvindo, acerca desta tratativa sobre o propósito de Deus em meio às dificuldades e em meio às crises. E eu gostaria de ler com vocês, ou ler um texto para a meditação de todos nós, né, que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O sábio Salomão, quando escreve este livro, o pregador Salomão, ele nos esclarece algumas coisas muito importantes aqui acerca dos propósitos de Deus. Ele vai falar que Deus criou tudo formoso no seu devido tempo. As coisas que Deus fez são belas, são objetivas, têm propósitos e foi criado num determinado tempo, ou no tempo de Deus. Quando nós passamos por momentos difíceis, de dificuldades, nós paramos e pensamos a seguinte questão, ou pelo menos de todas as questões que a gente poderia pensar, a gente pensa assim: por que acontecer comigo? Por que isso vai acontecer na minha geração? Por que isso acontece na minha família? E a gente sempre tem uma tendência de trazer o questionamento no momento que acontece algo que está fora do nosso controle. A gente traz o questionamento para dentro da gente, para uma reflexão da gente, e a gente quer uma resposta. Para entender o propósito de Deus, nós precisamos compreender acerca do tempo de Deus. Então, o tempo de Deus não é o tempo humano. O Deus que nós servimos é o Deus que está além do tempo, acima do tempo. Porque o tempo é algo que Ele criou. Criou o dia, criou a noite, criou a contagem do tempo em dias, em semanas, em meses, em anos. Então Deus tratou e trata conosco de forma que a gente compreenda. Então por isso que o tempo que Deus nos deu é contado em minutos, em segundos, em horas, em dias, em semanas. Porque quando nós começamos a compreender o tempo, nós entendemos que o tempo está passando, o tempo está andando, que o tempo é rápido e passa depressa. E qualquer pessoa que às vezes você pergunta, ele vai dizer: não, estou na correria, estou correndo muito, não tenho tempo, e a gente começa a dizer que não tem tempo. Então, uma das desculpas mais comuns para a gente não fazer alguma coisa, uma atividade, uma tarefa, um trabalho de escola, ler a Bíblia, orar, a desculpa mais comum é: eu não tenho tempo. Então, quando eu começo a entender que o tempo, para nós, ele passa, ele anda e muito rápido, então nós podemos pensar em algo que Deus fez por nós. Ele nos deu um tempo que passa, um tempo limitado. Por isso o Salomão vai nos dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol.
Então tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Então quando a gente percebe que há um tempo para nós, porque a nossa vida humana é limitada, nós temos um tempo de vida aqui, então nós começamos a perceber o propósito que Deus tem enquanto eu estou nessa vida, enquanto eu estou vivendo. Porque é aqui nessa vida que eu tenho que demonstrar o que eu sinto por Deus, o que eu penso de Deus, quais as minhas atitudes para com Deus, porque no texto que nós lemos, o sábio Salomão vai nos dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração, dentro de nós. Então tem algo dentro de nós que é muito maior do que este corpo físico, do que este tempo limitado. Tem algo em nós que é para a eternidade. Então todo o propósito de Deus aqui nesta terra, ele não é somente para esta terra. Ou todo o propósito de Deus para o ser humano, para nós, não é somente para esta terra. Tudo que Deus faz, tudo que Deus trabalha por nós, ele trabalha pensando numa eternidade. Ele trabalha pensando em algo maior. Deus não é limitado à nossa pequenez, à nossa humanidade. Deus trabalha conosco pensando na eternidade, em coisas maiores. Por isso que quando sobrevêm tempos difíceis como os que nós estamos vivendo, nossa geração não passou por esse tempo difícil. Tivemos algumas crises, alguns problemas financeiros, econômicos, tivemos alguns problemas de epidemias em alguns lugares, até mesmo no Brasil, algumas doenças que assustaram, mas em nenhum momento foi como este. Um momento de pandemia, um momento que à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo quão difícil é e quão ruim vai ficando a situação. Tipo assim, à medida que o tempo passa, você vai vendo que o negócio vai piorando, a coisa vai piorando. Os sinais que estão nos mostrando é que assim, está cada dia pior. E quando a gente tem essa perspectiva de uma coisa piorar, a gente começa a recuar em algumas decisões. A gente começa a não querer tomar algumas decisões que poderia ser tomada se o momento fosse de melhora, de coisas melhores. Então assim, se nós servimos a Deus, se nós cremos em um Deus que a Bíblia diz que é um Deus soberano, um Deus onipresente, um Deus onisciente e um Deus onipotente, presente porque está em todo lugar, ele está aqui no Brasil, está em qualquer outro país do mundo, é um Deus onisciente, ele conhece todas as coisas, nada está oculto diante de Deus. Então se Deus conhece todas as coisas, então nada passa desapercebido diante de Deus. Deus é um Deus onipotente, ele tem todo o poder, porque ele é o Deus que criou todas as coisas, um Deus soberano. E quando a gente percebe esse Deus que a gente serve, porque no mundo existe menos de 3 bilhões de cristãos, pessoas que confessam Cristo como Salvador. Então assim, a grande maioria do mundo não confessa Jesus como Salvador. Mas são seres humanos como a gente, é tudo raça humana, não há distinção alguma com pessoas do mundo, quer seja brasileiro, quer seja francês, quer seja americano, quer seja italiano, quer seja espanhol, sei lá, pode ser qual chinês, qualquer povo pertence a uma mesma raça. Então não há distinção da raça humana, porque a raça humana foi criada por Deus e nós não temos dúvida disso. Todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós temos corpo, todos nós temos alma e todos nós temos espírito. Então Deus cria o homem, Adão e Eva, a sua esposa, coloca no jardim, eles pecam, perdem o direito de comunhão com Deus. Pelo pecado entrou a morte no mundo e Deus veio trabalhando durante todo o período bíblico, todo o período da história, para que as pessoas pudessem se reconciliar novamente com Deus. Até que chegou um grande dia, a Bíblia chama de plenitude dos tempos, em que Cristo veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos salvar, pagar o preço por nós, na sua morte vicária, na cruz do Calvário. E hoje nós somos livres. Mas mesmo livres do pecado, porque o pecado não é capaz mais de nos condenar se nós entregarmos a nossa vida para Cristo, uma vez que eu decido por Cristo,
confesso a Cristo, creio em Cristo, o pecado já não me domina mais. Quem me domina agora, ou quem habita em mim agora, é o Espírito Santo de Deus. Então, o propósito de Deus está em reconciliar o mundo com Deus, com Ele. O propósito dele é esse, reconciliar novamente a raça humana com Ele, ter esta união novamente. E quando a gente percebe o que está acontecendo no mundo, a gente faz um questionamento. Qual o propósito de Deus nisso tudo? Então nós não somos daqueles que acreditam que Deus criou o mundo e deixou o mundo se virar por conta própria. A Bíblia vai nos dizer que Deus, em todo tempo e quando precisou, Ele interveio na história. Ele entrou na história para mudar alguma situação. Então nós vemos com Adão e Eva, Deus entrou na história para os expulsar do jardim. A gente vê com Noé e o dilúvio que aconteceu. A gente vê uma geração sendo destruída por águas do dilúvio, escapando só Noé e a sua família. Então assim, a gente percebe que Deus ele entra na história para que o plano dele possa se cumprir. Mas por outro lado, o Deus que nós servimos, também ele está contemplando coisas que acontecem que muitas vezes é desobediência dos homens, dos seres humanos, ou coisas que os homens plantaram, porque a lei da semeadura é algo bíblico, aquilo que o ser humano plantar, isto ele vai colher. Isso é natural que aconteça. Então, quando a gente percebe que isso está acontecendo no mundo de maneira geral para todos, não há que julgar que um pecou, o outro errou. Alguém chegou certa vez para Jesus falando sobre a torre de Siloé e faz aquele questionamento, né? Quando cai a torre, se pecou, se todos pecaram. Jesus não, quando caiu a torre, não quer dizer que aqueles que morreram quando a torre caíram eram menos ou mais pecadores do que nós. Esta é a ideia. Não quer dizer que o mundo, pelo que está passando o mundo neste momento, é porque alguém pecou mais do que o outro. Não. O que está passando é porque aconteceram fatores dentro do propósito de Deus que isso aconteceu. E vem acontecendo e expandindo a ponto de tornar-se uma catástrofe muito grande, quer seja economicamente falando, quer seja de mortes mesmo física. Mas o contexto aqui é assim, não é que aconteceu por acaso, por coincidência, não. As coisas aconteceram porque no propósito de Deus, e se for preciso, Ele vai intervir. Como que Deus intervém na história? Ele intervém quando há um propósito de Ele intervir. Se não houver propósito para Deus intervir agora, e esse tempo que nós estivemos passando for um tempo de aprendizado, um tempo de preparação, um tempo que nós precisamos crescer, ou um tempo em que nós precisamos voltarmos mais para Deus, isso vai acontecer. Nós continuaremos orando, pedindo a Deus para que mude a situação, que mude aquilo que vem acontecendo de ruim no mundo, ou a nossa oração pode ser: Deus, nos dê força para suportar este tempo difícil que nós estamos passando. Porque tempos difíceis sempre houveram e sempre haverá. Sempre houve e sempre vai haver tempos difíceis. Então a nossa oração é para que nós tenhamos forças para passar por este tempo difícil, para passar por esse tempo de provação. Por isso que a Bíblia chega a dizer que quando o Filho do Homem vier a esta terra, arrebatar o seu povo, porventura ele vai encontrar alguém nessa terra que ainda confia nele? Então assim, quando Jesus voltar, ele precisa encontrar pessoas que estão confiando nele, independente da situação. Então que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar graça, para entender que tudo tem um propósito de Deus, porque é um plano de Deus. Mas entender também que qualquer coisa que aconteça, nós precisamos permanecermos fiéis a Deus. O Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia, é o Deus que criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Por isso nós confiamos nesse Deus, nós cremos nesse Deus. E a palavra dele, a Bíblia Sagrada, é o que nos informa sobre ele. Então nós conhecemos Deus pela palavra. Então assim, não desespere, confie em Deus, saiba que tempos difíceis, volto a repetir, sempre houveram.
Sempre houve tempo difícil e sempre haverá tempo difícil. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus é como nós vamos passar este tempo difícil, confiando cada dia mais em Deus, ou desesperando, ou desacreditando, ou desconfiando do Deus que nós servimos. Então que Deus possa te dar graça, te dar sabedoria, que você possa compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas, para mim e para você, e entender que Deus não está alheio à situação, Deus não abandonou este mundo, antes Deus nos ama de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então você que ainda não tem essa esperança e às vezes está com um pensamento fixado, talvez em bens materiais, talvez em questões estruturais, está muitas vezes fundamentado em conhecimentos somente seculares. Não, o que Deus quer trazer para nós é algo maior, é aquilo que Ele colocou dentro de nós, colocou a eternidade dentro do nosso coração. E muitas vezes, mesmo tendo esta eternidade dentro do coração, às vezes a gente não consegue compreender a história de Deus, o plano de Deus, do começo ao fim. Mas para aqueles que têm esperança, para aqueles que confiam, o fim é o alcance, é onde nós vamos chegar. O fim é como uma corrida, onde nós chegamos no pódio e ali recebemos a coroa da vida. Então continue firme, porque o fim ainda não chegou. Há princípios de dores, há sinais, e isso foi o que Jesus falou. Antes que venha o fim, vai acontecer todas essas coisas. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus te dê sabedoria. Não perca a palavra de Deus de vista. Esteja sempre com ela diante dos seus olhos e guardada no seu coração. A palavra de Deus, ela te dá vigor, ela te dá alimento necessário para que você viva. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom.